pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje nós vamos resolver uma questão bem legal que caiu na prova da Escola Naval do ano de 2016. É uma questão que envolve progressão geométrica e trigonometria. Então, ó, o enunciado da questão fala o seguinte: seja Q igual cosseno de 5 graus vezes cosseno de 20 graus vezes cosseno de 40 graus vezes cosseno de 85 graus, a razão de uma progressão geométrica infinita com termo inicial a zero igual a 1/4. Sendo assim, é correto afirmar que a soma dos termos dessa progressão vale. Aí nós temos aí as alternativas. Então, ó, nós vamos começar abordando essa questão lembrando do seguinte fato. Quando nós temos dois ângulos complementares, o que significa dois ângulos serem complementares? Significa que a soma desses ângulos mede 90 graus. Então, quando eu tenho dois ângulos que satisfazem essa condição, isso aqui implica no seguinte, que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Então, pessoal, em resumo, quando eu tenho dois ângulos que cumprem essa condição, a sua soma medir 90 graus, eu sei que o cosseno de um é igual ao seno do outro. E é isso que a gente vai utilizar para começar a resolver nossa questão. Então, pessoal, eu tenho aqui a expressão Q. E observe que 5 e 85 são complementares, porque a soma desses dois arcos mede 90 graus. Então, eu posso vir aqui no cosseno de 85 e trocar pelo seno de 5. Porque nós vimos que quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, ó, o Q vai ficar igual cosseno de 5. Esse seno de 5 eu vou escrever ele aqui na frente do cosseno de 5. Então vai ficar seno de 5 vezes o cosseno de 40 vezes o cosseno de 20. Agora nós precisamos lembrar de uma outra relação, que é o seno do arco duplo. O seno de 2α, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o seno de alfa vezes cosseno de alfa. Agora observe que aqui eu tenho seno de 5 vezes o cosseno de 5. Para eu poder utilizar essa expressão do seno do arco duplo, está faltando apenas um fator 2 aqui, ó. Então eu vou multiplicar os dois membros da minha igualdade por 2. Vai ficar assim, 2Q igual 2 vezes seno de 5 vezes o cosseno de 5 vezes o cosseno de 20 vezes o cosseno de 40. Agora, pessoal, observe essa galera aqui, ó. Quando eu tenho duas vezes o seno de alguém vezes o cosseno de alguém, isso aqui vale o seno do dobro desse cara. Então, ó, quem que é o dobro do 5? O 10. Então, eu concluo que 2 vezes Q é a mesma coisa que seno de 10 vezes o cosseno de 20 vezes o cosseno de 40. Agora, observe que eu tenho um seno de 10 aqui, ó. Se eu tivesse um 2 cosseno de 10 aqui, ajudaria bastante, porque eu poderia usar a fórmula do arco duplo de novo. Então, vamos multiplicar os dois lados da minha igualdade por 2 cosseno de 10. Então, ó, quando eu faço isso, vai aparecer a seguinte expressão. 2 vezes 2 cosseno de 10, 4 cosseno de 10, vezes Q. Isso aqui igual 2 seno de 10, vezes o cosseno de 10. Multipliquei 2 cosseno de 10 em ambos os membros, vezes o cosseno de 20, vezes o cosseno de 40. E a partir daqui o raciocínio vai ser sempre análogo. Agora observe que aqui vai aparecer 2 seno 10, cosseno 10. Seno do arco duplo. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o seno de 20. E 4 cosseno 10 vezes Q. Isso aqui é a mesma coisa que seno de 20 vezes o cosseno de 20 vezes o cosseno de 40. Agora aqui eu tenho seno 20, cosseno 20. Para eu utilizar a forma do arco duplo, falta um fator 2. Então eu vou multiplicar os dois lados da minha igualdade por 2. Então nós vamos ficar com 8 vezes o cosseno de 10 vezes Q igual a 2 seno 20 cosseno 20 vezes o cosseno de 40.
2 seno 20 cosseno 20 é a mesma coisa que o seno de 40. Então, no segundo membro vai ficar seno de 40 vezes cosseno de 40. Veja que a expressão vai ficando bonita, ó. Agora, vou multiplicar por 2 os dois membros da minha igualdade. Eu vou ficar com 16 cosseno 10 vezes Q. Isso aqui igual 2 seno 40 cosseno 40. Mas essa galera aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de 80. Então eu fico com 16 cosseno 10 vezes Q. Isso aqui igual ao seno de 80. Agora observe o seguinte. Seno de 80 é igual ao cosseno de 10. Por que que é igual? Porque 10 e 80 são ângulos complementares. Ó. 80 mais 10 mede 90. Então, a gente viu que quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Como o seno de 80 é igual ao cosseno de 10, eu posso simplificar esses caras. E aqui no segundo membro vai ficar apenas 1. Então eu concluo que o 16Q é igual a 1. Passando o Q dividindo, eu encontro a razão da minha PG. A razão é 1 sobre 16. E aí acabou o problema, né? Porque o problema pede para a gente calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Como que a gente calcula a soma S dos termos de uma progressão geométrica infinita? É o termo inicial, que no problema ele chamou de A0, dividido por 1 menos Q. Onde esse Q tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. E observe que 1 sobre 16 está nesse intervalo aqui, né? Então tá tudo certo. Então quem que é a nossa soma S? É o A0, que no problema ele fala que vale 1/4, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 16. Então quem que é o nosso S? 1 sobre 4. Agora esse cara aqui, ó, esse 16, eu multiplico ele pelo cara aqui de cima e subtraio do cara da frente. Então vai ficar 16 vezes 1, 16, menos 1, 15. Então aqui fica 15 dividido por 16. Então quem que é o S? Conservo a primeira fração, 1 sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda, 16 sobre 15. E aí nós concluímos que o S, ó, o 16 simplifica com 4, aqui em cima vai ficar um 4, então o S é 4 dividido por 15. Isso corresponde à alternativa letra D. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se a resolução te ajudou, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajude a compartilhar, porque assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Beleza? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo.